Durante o seu desenvolvimento na barriga da sua mãe, ocorreram inúmeras alterações químicas e estruturais que guiaram a construção de um cérebro que posteriormente iria ser usado para você poder ver, ouvir e entender esse vídeo. Mas, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, a gente não nasce pronto para poder fazer todas essas coisas. Sim, talvez você não saiba, mas a gente precisa aprender a enxergar, ouvir e entender não somente as palavras, mas todo o mundo à nossa volta. A discussão entre genética e comportamento dá muito pano pra manga, mas hoje eu vou falar com vocês sobre alguns experimentos com gatos e macacos e como eles conseguiram mostrar pra gente coisas fascinantes sobre o cérebro de um recém-nascido. Tudo começou na década de 60, quando dois grandes neurocientistas chamados Wiesel e Hubel começaram a realizar estudos avaliando a percepção visual de gatos e como ela pode ser modificada através da experiência que eles têm durante a vida. Para realizar esse experimento, os pesquisadores utilizaram dois grupos de gatos. No primeiro grupo, eles realizaram uma cirurgia que ligava as pálpebras de um olho de um gato recém-nascido, fazendo com que ele enxergasse apenas com o olho restante, enquanto no outro, eles não realizavam essa cirurgia. Os pesquisadores cuidavam desses animais por cerca de 3 meses e depois disso, eles começaram a fazer alguns registros eletrofisiológicos dos neurônios da retina desses gatos. Como resultado, eles perceberam que os animais que tiveram a pálpebra fechada durante os 3 primeiros meses de vida tinham ficado cegos daquele olho, apesar de que ele estava intacto e completamente saudável, e por conta disso eles começaram a fazer análises eletrofisiológicas para poder tentar encontrar o que estava acontecendo. Porém, ao analisar o padrão de disparo neuronal dos neurônios dessa retina dos animais, os pesquisadores começaram a perceber que eles estavam funcionando corretamente, que o defeito não estava ali. E aí surgiu a grande pergunta: onde que estava o defeito que fazia com que eles ficassem cegos? Os pesquisadores passaram então a analisar o córtex visual desses animais, ou seja, eles começaram a tentar entender o que estava acontecendo na parte do cérebro desses animais que era responsável pelo processamento visual. Quando eles comparavam a formação dessa área e a distribuição de neurônios dentro dela, eles percebiam que na parte onde era responsável pelo processamento do olho que foi fechado, havia uma diminuição muito drástica na quantidade e na funcionalidade desses neurônios, quando comparavam as áreas responsáveis pelo processamento do olho que não foi fechado. As poucas células que ainda existiam ali naquela parte responsável pelo olho fechado não eram capazes de responder nem mesmo aos estímulos mais básicos de luz que geralmente são capazes de gerar resposta em olhos saudáveis. Isso foi um indício para os pesquisadores que provavelmente acontecia alguma coisa relacionada com a experiência, ou no caso, a falta de experiência que esse olho fechado tinha, com a construção do próprio córtex visual e do processamento cognitivo relacionado à visão. Não satisfeitos com esses resultados em felinos, os pesquisadores começaram a repetir esses experimentos, mas agora em primatas. E o que eles encontraram? Basicamente a mesma coisa acontecia com os macacos. Se você pegava um macaco recém-nascido, fechava o olho dele pelos 6 primeiros meses de vida, aquele olho ficava cego. E ainda assim, o olho dele estava perfeitamente saudável. Então acontecia algum tipo de alteração no córtex visual dele. Isso estava diretamente ligado com um conceito da neurociência do desenvolvimento chamado período crítico, que basicamente é caracterizado por momentos extremos onde você precisa ter uma experiência para que o córtex cerebral se reorganize a fim de conseguir codificar esse estímulo. O que eu quero dizer? Existem momentos específicos da nossa vida que a gente precisa ter o estímulo, ter a experiência, seja visual, seja auditiva, para que o nosso cérebro de fato aprenda a enxergar, aprenda a decodificar esse estímulo. Esses períodos críticos também podem ser considerados como períodos chaves de aquisição das funções cognitivas do nosso encéfalo. O que eu acho mais interessante é que essa pesquisa teve um grande impacto na nossa vida, porque por mais que obviamente a gente não pudesse fazer a mesma coisa com seres humanos, isso impactou diretamente no nosso entendimento sobre a catarata congênita. Bem, a catarata é uma doença que é basicamente um defeito do cristalino ali do olho, que faz com que aumente a opacidade e a pessoa não consiga enxergar de forma correta. Existem crianças que nascem com esse defeito e a gente descobriu através desses experimentos em gatos e macacos que se você não retirar esse defeito antes dos 10 anos de idade, a criança vai permanentemente ficar com problemas de visão naquele olho que tinha catarata. Ou seja, essa pesquisa de plasticidade e período crítico conseguiu demonstrar pra gente que existem momentos certos da gente expor as nossas crianças
ao desenvolvimento cognitivo, seja visão ou audição, enfim. E existem momentos específicos que a gente precisa retirar esses defeitos ali. Ou seja, conseguiu mudar bastante a vida das crianças que têm catarata congênita, melhorando significativamente a visão delas. Agora, o mais legal da gente entender é que esses estudos conseguiram demonstrar pra gente a importância da plasticidade sináptica em momentos específicos, que estão relacionados com a maior facilidade de aquisição de novas funções cerebrais. Eu já falei um pouquinho sobre neuroplasticidade em outro vídeo aqui do canal, eu só queria deixar claro pra vocês que existem momentos específicos do desenvolvimento cerebral que são propícios a terem a capacidade de serem modulados pela experiência. É claro que a gente também tem que lembrar que existem fatores genéticos que vão auxiliar nessa capacidade de reorganização, mas isso é um assunto para um próximo vídeo que eu com certeza vou fazer se vocês comentarem aqui embaixo. Se vocês ainda não são inscritos, considerem se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!